Bom dia, aqui com vocês mais uma vez a professora Cláudia Fávero de Gramática, tá? Assunto de hoje, léxico, parte 2 da aula 7, 2B. Bom, primeiro nós temos que entender o que seria, né, uma família de palavras e o campo lexical. Família de palavras é um conjunto, tá, que se forma a partir de uma palavra primitiva, tá? Ou seja, eu tenho uma palavra primitiva e dela vou derivar outras palavras. É o caso de leite, tá? Primitiva, aí eu derivo de leite, leitaria, leiteiro, né? E outras mais. No caso de flor, floral, florescer, florido, florir, florista e etc. Já o campo lexical, tá? É um conjunto de palavras que dizem respeito a uma mesma área, tá? Não se deriva de uma palavra, mas é uma mesma área. Tenhamos assim como exemplo a palavra professor. Quando eu digo professor, eu lembro do quê? Sala de aula, de aluno, de escola, de quadro, de prova, né? De cantina e etc. Então, esse seria o campo lexical da minha palavra. Tá? Então, resumindo aqui, tá? O campo lexical de uma palavra designa um conjunto de palavras que representa um campo conceptual comum devido às relações semânticas que estabelecem entre si. Ou seja, pelas relações de sentido existentes entre elas, tá? Assim, o campo lexical consiste no quê? Um conjunto de palavras ou expressões que se referem a uma mesma realidade. No que isso vai nos ajudar, né, no dia a dia? Quando eu for fazer um texto, se eu conheço o campo lexical de uma palavra, eu acabo evitando o quê? Repetições, tá? Então, é muito importante eu ampliar o meu vocabulário, conhecendo, então, esse campo lexical. Suponhamos que eu tenha essa imagem, muito conhecida, né, pela maioria. Em um eventual texto, de quantas maneiras nós poderíamos nos referir aí, né, a essa figura ímpar da história brasileira? Bom, muitos diriam Santos Dumont, ou simplesmente Dumont, o pai da aviação, o inventor do avião, o brasileiro mais famoso na Paris de 1900, ou um genial dandy brasileiro do início do século XX. Qualquer uma, né, dessas expressões aí estaria relacionada a quem? A essa imagem, tá? Ou seja, eu desenvolvi ali o meu campo lexical, certo? Quando falamos em campo lexical, não podemos nos esquecer, né, de dois fenômenos que são sinonímia e antonímia, tá? Que nada mais é do que sinônimos e antônimos. Lá no Fundamental 1, né, nós aprendemos como palavras sinônimas, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido, palavras diferentes com o mesmo sentido, e os antônimos, que seriam palavras diferentes com sentidos diferentes, ok? Ali nós temos o exemplo, vejamos aqui. Criar e produzir, eles podem ser considerados sinônimos, assim como almejar e desejar, correto? E quando eu vou ter, aqui ó, alguns exemplos, tá? A menina está muito feliz. É a mesma coisa de falar que a menina está muito contente. José mora bem longe, ou seja, ele mora bem distante da escola. A prova deixou os alunos nervosos. É praticamente a mesma coisa de dizer que deixou os alunos irritados, ok? Então, este seria os sinônimos, o fenômeno sinonímia. E o que seria, então, a antonomia? O contrário, né? Palavras antônimas. Palavras que apresentam um significado totalmente oposto, ok? Aqui no caso dos advérbios, bem, né, é antônimo de mal, vivo, de morto, e assim depende muito do contexto, né, para eu utilizar e mostrar esse meu conhecimento, então. Bom, o que mais nós devemos lembrar, tá? Que existe também um campo que se chama de hiperônimo e hipônimo. O que seria o hiperônimo e o hipônimo? Se nós analisarmos as palavras, nós já conseguimos entender bastante, tá? Aqui, hiper, né? Podem ver que o prefixo é hiper. Hiper nos lembra o quê? O exagero,
Então, né, hiper seria o maior e hipo o menor, tá? Para explicação de hiperônimo e hipônimo, é mais fácil observar o seguinte exemplo. O caso aqui de automóvel. Automóvel é hiperônimo de carro, pois podemos dizer que, na hierarquia desses significados, tal palavra está acima da segunda, uma vez que é mais, então, generalizante, ok? Por outro lado, a palavra formiga é hipo de inseto, hipônimo de inseto, pois expressa ou determina apenas uma das características de inseto existente no mundo. Percebe-se então, né, que o conjunto de palavras denomina o grau do conjunto, se é de uma ordem crescente ou decrescente, como se fosse então ali uma cadeia alimentar das palavras, ok? Resumindo então aqui, hiperônimos, palavras que possuem significado genérico. Flor é hiperônimo de orquídea. E hipônimos, palavras que possuem significado mais específico. Jatobá é hipônimo de árvore. Compreenderam? Aqui nós temos alguns outros exemplos, tá? Maçã e morango. Maçã e morango está dentro de um campo menor que a palavra fruta, tá? Porque quando eu digo fruta, fruta é hiperônimo de maçã e morango. Já maçã e morango é hipônimo de fruta. Conseguiram perceber essa diferença? Aqui, ó, vermelho e verde. Vermelho e verde está dentro de um campo das cores. Então, vermelho e verde é hipônimo de cor. Já cor é hiperônimo de vermelho e verde. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura. Verdura é hiperônimo de brócolis e couve-flor, tá? E assim por diante, aqui, ó, flores e árvores, hipo de flora, gripe e pneumonia, hipo de doença. Já que o contrário, ó, animais é hiperônimo do quê? De cachorro e de cavalo, que é um grupo maior. Legume é hiper, né, de batata e cenoura. Galáxia, de estrelas e planetas. Ferramenta, também hiper de chave de fenda e alicate. E doença é hiper, né? Está dentro do campo do hiperônimo de catapora e bronquite, ok? Bom, a dica aqui é sempre o quê? Muita leitura. Porque quanto mais nós lemos, mais vamos descobrindo esse campo lexical, tá? Para que possamos, então, dentro das nossas produções textuais, não fazermos o uso, né, de tantas palavras repetidas, ok? Fica aí a dica. Temos um chat para podermos tirar as dúvidas e os exercícios. Não esqueça, tá, de resolvê-los. Até uma próxima. Beijo. Até mais.